no púlpito? Vem cá, pastor, orar pelo pastor Thales, por favor. Em nome do GE, eu te agradeço por estar aqui com a gente, aceitar esse convite. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua esposa querida. Vocês são a bênção na nossa vida. Amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com o Thales hoje. O Thales é um grande amigo, um grande parceiro. A gente já fez tanta coisa junto e ele atendeu esse convite de estar aqui. Eu sei que é difícil sair domingo, né? Largar a sua igreja lá. Mas eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui com um propósito. E você que está aqui hoje, abre o teu coração aí, porque Deus com certeza vai falar contigo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque eu conheço um pouco do Thales. Sei, ó Deus, o quanto ele te ama. E sei, Senhor, que desde o momento, ó Pai, que ele recebeu esse convite, ele já está se consagrando, ouvindo a tua voz, prestando atenção em cada detalhe. Sei que o Senhor já falou com ele. Sei, ó Deus, que o Senhor já ministrou, ó Pai, aquilo que ele precisa para trazer às nossas vidas hoje. Então eu te peço duas coisas, Pai. A primeira é por ele, Senhor, que ele possa ser, ó Deus, nessa hora usado por Ti com autoridade para transmitir tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. E quanto a nós, Senhor, eu te peço, nos ajuda, Senhor, para que nenhuma distração venha nos roubar, ó Pai, nessa hora, a atenção, que a nossa mente e o nosso coração sejam terra fértil para a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fica conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Estão felizes? Imagina eu. Gente, dessa vez eu tive que vir sozinho. Você sabe que quem é membro de igreja, quem é cristão, tem muita coisa para fazer na igreja, né? Então a minha esposa está na escala lá do louvor, da mídia, ela empresta o telefone dela para o pessoal tirar foto lá, e ela não conseguiu me acompanhar, mas essa daí é minha esposa, a Ariane. O Senhor foi muito bom comigo, né? Carinha estragada. O Senhor foi bom comigo, essa mulher de Deus maravilhosa na minha vida, que está aí para somar no ministério, é uma bênção na nossa igreja. Nós somos recém-casados, né? Vamos fazer 4 anos de casamento nesse ano, mas a Ariane, ela é um presente de Deus, né? A gente já viveu muita coisa junto. Eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui hoje, é um privilégio. Na verdade, essa juventude aqui é uma juventude que abraçou a juventude lá da Igreja Batista Moquetada, a qual eu sou pastor. E, na verdade, quando a gente olha para essa juventude aqui, a galera de lá se inspira no pessoal daqui. Na verdade, o pessoal não sabia nem fazer vídeo. Esses vídeos que vocês estão vendo aqui, o pessoal não sabia nem fazer lá. E foi olhando para o pessoal daqui que aprenderam a tirar foto, a até cantar, né, ministrar. E o pessoal é muito inspirado por vocês. Eu louvo a Deus por essa juventude e por essa igreja. E é muito bom quando a gente vem numa igreja que a gente percebe que valoriza a juventude. Porque toda igreja que valoriza a juventude é aquela igreja que entende que a juventude ela não é apenas o futuro, mas a juventude é o presente da igreja. A juventude é aquilo que o Senhor está levantando para o presente da igreja, não só para o futuro. E eu costumo falar que a juventude ou é o ponto fraco da igreja ou é o ponto forte da igreja. Ou é o maior problema da igreja ou é a maior força da igreja. Nesse lugar aqui, eu creio que a juventude é uma das maiores forças dessa igreja. Que é uma juventude pulsante, é uma juventude que clama por Jesus, apressa as bordas do Cordeiro. E a gente está muito feliz por isso, de viver isso. Gente, está finalizando o mês da juventude, né? É um mês que a gente vê muito milagre. Essa galera usando a camisa 4 domingos seguidos e esse ambiente ainda está cheiroso. Não é possível, o Senhor é milagroso mesmo, né? As camisas já estão andando sozinhas, né, pastor Davidson? Já estão aí, ó, daqui a pouco vai andar sozinho aí, sem ninguém dentro. Mas é muito bom esse mês. Eu queria fazer um barulho com vocês agora. Eu posso, pastor Davidson? Está liberado? Vamos lá, eu vou contar até 3, meus irmãos, e vocês vão gritar o nome de vocês. Vamos lá? Vamos acertar de primeira? 1, 2, 3. Caramba, ficou bom, hein? Vou fazer de novo não, senão o pastor vai puxar minha orelha. Agora, vocês vão gritar o nome daquele que salvou vocês. Vocês vão gritar o nome pela pessoa que vocês estão aqui nessa noite. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus. Amém. Quando vocês gritaram o nome de vocês, alguém entendeu alguma coisa?
E quando vocês gritaram o nome de Jesus? Quando a igreja de Cristo, ela grita o nome de Jesus, as pessoas entendem. Quando cada um de nós, a gente cisma em gritar o nosso nome, a gente cisma em gritar a nossa bandeira, a bandeira de uma ideologia, a bandeira de uma verdade que não é Jesus, as pessoas não vão entender. Vai ser exatamente igual como foi aqui, uma confusão. É algo que não transforma, é algo que não muda, é algo que não gera mudança de verdade. Mas quando nós gritarmos o nome de Jesus, uma comunidade vai ser transformada, um bairro vai ser transformado, um povo vai ser levantado. E é um privilégio estar aqui pregando num tema desse. Em breve, você está preparado por esse dia? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Você está preparado para olhar Ele face a face? Aquele homem, aquele Senhor que te amou, que te retirou do lugar que você estava, que liberou perdão para a sua vida, que te salvou. Meus irmãos, é muito sério esse tema, porque às vezes a gente fica conformado no nosso lugar, sem saber as nossas responsabilidades, sem saber o que nós devemos fazer e o posicionamento que nós devemos ter perante a sociedade. O Senhor levantou cada um de nós para sermos pessoas, agentes de transformação no nosso lugar, aonde nós estamos instaurados. Meu irmão, você é um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. O que isso significa? A casa que você frequenta, o terreno que você comprou, que você está instaurado, ele não faz parte do Brasil. Ele faz parte das regiões celestiais. Ele faz parte de um terreno que o Senhor comprou nesse lugar, porque nós somos representantes do reino dele. E eu escolhi um texto, meus irmãos, que às vezes você pode ouvir eu pregando hoje, você vai achar assim, pô, escolheu logo esse texto, mas eu creio que temos muito aprendizados para essa noite. E eu gostaria de falar um pouco sobre a vida do rei Manassés. A gente vai abrir a Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Do versículo 2 ao versículo 6. Mas antes da gente ler, eu gostaria de te fazer refletir sobre algumas coisas. A sociedade, meus irmãos, ela vai falar que quando alguém dá errado na vida, é porque com certeza alguém antes fez algo de errado. A sociedade vai falar, para que você dê certo na vida, a sua família tem que ter dado certo na vida. A sociedade vai falar que para você ter um casamento saudável, os seus pais devem ter um casamento saudável antes. A sociedade vai falar, para que você tenha uma família saudável, aqueles que vieram antes devem ter uma família saudável. A Bíblia vai falar que para você ser uma pessoa, um jovem, que não se mistura com as coisas do mundo, os seus pais devem ter plantado alguma coisa. Mas a gente sabe, meus irmãos, que tudo que nós vivemos depende, lógico, de pessoas que vieram antes, mas a nossa decisão é muito maior do que isso. A nossa escolha de viver algo maior com o Senhor, a nossa escolha de viver algo único com o Senhor é muito maior do que tudo que veio antes de nós. E é por isso que alguém da tua família pode ter gerado muitas sementes e muitos frutos ao longo da vida, mas se você não decidir seguir esse caminho, a sua vida não vai dar certo. E da mesma forma, se alguém cometeu muito vacilo antes, muita bobagem, se você definir hoje, escolher hoje, eu creio no Senhor, nós cremos que a sua vida, a partir desse momento, vai se transformar em uma vida abençoada. Vai se transformar em uma vida que tem frutos, vai se transformar em uma vida que anula o teu passado, porque não há condenação no nome de Jesus. E quando a gente olhar a vida de Manassés, meus irmãos, a gente vai achar que tudo que veio antes de Manassés foi muito prejudicial, foi muito tóxico. Porque a gente vai ver aqui o que Manassés fez. Manassés não foi um homem bonzinho, não. Manassés foi um rei que fez muita besteira, que desvirtuou o povo de Judá.
Só que quando a gente for ver na palavra do Senhor, a gente vai ver que ele é filho de nada mais, nada menos que Ezequias. Meu irmão, Ezequias foi um dos melhores reis que Judá já teve. Ezequias foi um homem que conduziu um grande avivamento naquela civilização. Foi um rei que chegou chutando, derrubando os altares, derrubando as torres que cultuavam os deuses pagãos. Foi um Deus que falou: aqui em Judá, a única coisa que nós vamos seguir é o nosso Senhor. A única coisa que vai conduzir a gente é a palavra do Senhor. Eu não quero saber das ideologias que o mundo levanta, eu não quero saber das verdades que na verdade são mentiras, que o mundo assopra no meu ouvido. Ezequias, meu irmão, ele foi ameaçado por um rei que se chamava Senaqueribe, um rei do exército assírio, um exército poderoso, um exército que zombava com as outras civilizações. E esse rei, ele chegava para essas civilizações e falava assim: ué, vocês não servem a deuses que são poderosos, a deuses que vocês acham que ele vai salvar vocês? E ele zombava com esses povos, mas ele fez isso com o rei Ezequias. E a diferença dos outros povos para o rei Ezequias é que o rei Ezequias não adorava deuses criados por mãos. O rei Ezequias, ele adorava o Senhor dos senhores, o rei dos exércitos, o rei dos reis, aquele que criou o mundo, aquele que não precisa ser criado, aquele que é. E a gente sabe, meu irmão, que quando alguém desafia o Senhor, essa pessoa vai para a lona. A gente sabe que alguém que desafia o Senhor é destruído, porque o Senhor não perde uma batalha. E a gente sabe da história. Se você não sabe, eu vou te contar. O rei Senaqueribe, ele sitiou, ele estava com seu exército ao redor daquele exército do rei Ezequias. E a Bíblia vai falar que em um dia, 185 mil homens morreram. Foram fulminados, foram destruídos pelo Senhor dos senhores. E o rei Ezequias, meu irmão, recebe uma profecia, recebe uma revelação de um profeta falando: você vai morrer, o seu tempo acabou aqui na terra. E ele faz, como ele era tão íntimo do Senhor, como ele era tão amigo do Senhor, ele faz uma oração ao Senhor: por favor, Senhor, me dá mais alguns anos de vida. Eu acho que o meu tempo aqui não acabou, eu acho que o meu tempo ainda tem muita coisa para eu viver aqui. E o Senhor vai dar mais 15 anos de vida para ele. E são nesses 15 anos que o rei Manassés nasce. O rei Ezequias tem 12 anos para cuidar do seu filho. O rei Ezequias tem 12 anos para deixar um legado na vida do seu filho, para deixar sementes na vida do seu filho. Sabe o que significa Manassés? Esquecimento. O rei Ezequias tinha colocado esse nome com a intenção de falar assim: eu esqueço dos problemas que eu vivi, eu esqueço das lutas que eu guerreei, eu esqueço do sofrimento que eu passei, porque ele adorava o Senhor. Mas o rei Manassés pega esse nome, que era um nome de exaltação ao Senhor, e ele se esquece do próprio Deus. E aí a gente vai ler a história. A partir do versículo 2, 2 Crônicas 33, a partir do versículo 2. Vai dizer assim: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do Senhor, do templo do Senhor, ele reconstruiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia,
consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Feche seus olhos, por favor, meu irmão. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Pai, que a Tua palavra possa fazer morada no nosso coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para caminhar no meio da Tua igreja. Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor vai trabalhar nessa noite. Que o Senhor possa tirar as traves dos nossos olhos, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor. Pai, que apesar de mim, das minhas imperfeições, das minhas limitações, a Tua igreja, Senhor, receba a Tua palavra. Porque a Tua palavra é santa, Senhor. A Tua palavra é como espada, a Tua palavra é nosso alimento, a Tua palavra ilumina os nossos caminhos. Então, Pai, faça algo diferente no nosso meio, faça algo novo. Pai, permita que a gente saia daqui edificado pela Tua palavra. Permita que a gente saia daqui, Senhor, transformado pela Tua palavra. Se algum de nós, Senhor, não crê ainda em Ti, Senhor, que a gente encontre salvação nessa noite. Pai, se a gente ainda não acredita na restauração de vidas, que a gente saia daqui crendo na restauração de vidas. Pai, se algum de nós tem algum familiar e não acredita que um filho pode voltar para os caminhos do Senhor, que nessa noite nós saiamos daqui, Senhor, vibrando e confiando que o Senhor pode trazer os filhos de volta para esse lugar, os familiares de volta. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo no nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o que Manassés plantou para que ele vivesse tudo isso? Ele veio de uma família muito boa, ele veio de uma família que tinha muitos frutos. Ele veio de um pai que estava deixando um legado na vida dele, teve 12 anos cultivando algo muito bom na vida dele. Talvez você seja esse pai, que está cultivando algo muito bom na vida do seu filho. Só que Manassés, meu irmão, diferente do seu pai, ele começou a dialogar com o mundo. Manassés, diferente do seu pai, o rei Ezequias, era um rei reconhecido por ser um rei fanático, por ser um rei retrógrado, um rei fora da moda. Será que você já foi chamado assim por ser cristão? Ser fora da moda, ser bitolado, ser uma pessoa que não está dialogando com o presente, não está dialogando com a ciência, não está dialogando com as verdades e ideologias que o mundo gera. Ezequias era esse homem. Ezequias não queria papo furado com pessoas que não agregassem, com pessoas que não adorassem ao Senhor. Mas o rei Manassés, ele abre portas para essas conversas. Meus irmãos, o rei Manassés, ele começa a ouvir os estudiosos da época, os estudiosos que acreditavam que a lua falava, que o sol falava, que as estrelas falavam, que os reinos celestiais, que o céu era poderoso e tomava conta de tudo. E aquelas grandes civilizações da época ouviam essas pessoas, esses estudiosos, esses feiticeiros, essas pessoas que acreditavam no misticismo. E Manassés começa a conversar com isso, porque ele olhava para o seu pai e ele percebia que o seu pai não era respeitado no mundo que ele vivia. Ezequias não era respeitado pelos outros reis. Ezequias não era respeitado pelos outros reinos, mas era respeitado pelo Senhor. Manassés queria ser respeitado pelos homens. Manassés queria ser lembrado como um rei que abriu as portas de Judá para que as outras civilizações fizessem o que quisessem. Ele queria ser lembrado como um rei que tinha status, como um rei que era muito político, como um rei que tinha muito argumento, tinha muita influência, mas tinha uma influência errada. A Bíblia vai dizer: Manassés imitou as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai havia demolido, ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Meus irmãos,
Todas as vezes que eles levantavam altares de adoração a esses deuses que nós não acreditamos, esses altares eles eram levantados nas colinas. Esses altares eram levantados nas adjacências daquela civilização. Eram levantados nos limites daquela civilização, não ficava no centro daquela civilização. Meu irmão, sabe o que isso significa para a gente? Que todas as vezes que nós abrimos as portas para o pecado ele nunca vai começar se instaurando no centro do nosso coração. O pecado ele sempre vai ficar nas barreiras do nosso coração. O pecado sempre vai ficar nas fronteiras do nosso coração. O pecado ele nunca vai ter a força que a gente acha que ele vai ter. Porque o pecado parece muito bom. O pecado ele parece ser muito bonzinho. O pecado ele não parece destruir nada. Mas a ilusão que nós temos é pensar que o nosso maior inimigo, o diabo, Satanás, não vai querer controlar o nosso coração. A gente acha que Satanás não vai querer sentar no trono que somente é de Jesus. A gente acha que o pecado, ele não vai querer tomar o controle da nossa vida. E aí a gente vai continuar lendo a história de Manassés, e a gente vai ler que ele se inclina diante de todos os exércitos celestes e lhe presta culto. Ele constrói altares no templo do Senhor. Meus irmãos, aquilo que antigamente estava nas barreiras, aquilo que antigamente era adorado pelos outros, aquilo que antigamente era adorado pelas outras civilizações. Tudo bem, os outros podem fazer perto de mim. Tudo bem, os outros podem fazer no lugar que eu moro, no lugar que eu reino, no lugar que eu sou rei. Eu não vou me envolver. Mas Manassés começa a se envolver. Porque o pecado, ele começa a tomar posse da vida de Manassés. E um rei que estava querendo ser o bambambam, o reconhecido, estava querendo ter influência, começa a se prostrar diante de deuses criados por mãos. E o pecado, meus irmãos, ele começa assim na nossa vida. O pecado, ele começa quando a gente tem vergonha, a gente fica tentando omitir, sabe? A gente não grava um story no Instagram porque a gente tem vergonha. E o pecado ainda está ali na barreira do nosso coração, no limite do nosso coração, mas quando ele começa a adentrar, tomar poder, tomar força da nossa vida, a gente não tem mais vergonha. A gente perde o temor ao Senhor. O Senhor para de controlar a nossa vida para o próprio diabo, Satanás, controlar a nossa vida. Porque quando nós perdemos o temor, nós perdemos a sabedoria. Quando nós perdemos o temor, nós estamos já afastados de Deus. E todos aqueles que estão afastados de Deus não sentem mais a presença de Deus. E o pecado nada mais é do que a ausência de Deus. É estar afastado do Senhor, é não sentir a presença dEle, é errar um alvo que o Senhor construiu para a gente acertar, que é o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que profetas chegaram a falar com Manassés: Manassés, não siga esse caminho, Manassés, não faça mais isso, você vai ser destruído. Mas, meus irmãos, Manassés estava prosperando, o seu reino estava se tornando um reino poderoso. O seu reino estava se tornando um reino conhecido para os outros reinos. E existem pessoas do lado de fora daqui que estão vivendo a mesma coisa. Estão prosperando. Estão ficando milionários. Estão se tornando pessoas poderosas do Rio de Janeiro, do Brasil. Para que eu preciso de um Deus? Para que eu preciso de um Senhor? Se eu olho para um cristão e ele puxa o bolso assim, não tem nenhuma nota de R$2. Para que eu vou querer seguir o Deus que eles estão servindo, o Deus que eles estão declarando, se eu estou melhor que eles? Mas, meus irmãos, a consequência do pecado sempre vai vir. A consequência do pecado, ela vem. E ela não vem como uma convidada. Ela não vem batendo a porta. Ela não pede para entrar, ela não pede por favor, ela simplesmente quebra a porta. Ela simplesmente quebra a janela, ela não é convidada, ela é uma invasora.
E a gente vai continuar lendo na palavra do Senhor e a gente vê que Manassés sacrifica os próprios filhos a Moloque. Você sabe como é que era a estátua de Moloque? Era uma estátua que ficava com os braços assim. E aqui atrás tinha um furo, tinha uma abertura que dava para a barriga dessa estátua, e eles colocavam muita palha, muita madeira, e colocavam para pegar fogo. E aquela estátua ficava tão quente, tão quente, tão quente, que as suas mãos ficavam incandescentes, mudavam de cor, ficavam laranja de tão quente que estava. Manassés foi lá e colocou o seu filho na mão da estátua de Moloque, sacrificando o seu filho. E a Bíblia vai dizer em Salmos 106, que esse Moloque eram demônios. Manassés não sabia o que estava fazendo. Manassés acreditava que estava tendo uma liderança inspiradora, mas na verdade estava tendo uma aberração de liderança. Uma liderança que achava que estava tirando onda. Uma liderança que achava que estava transformando o mundo, mas na verdade estava sendo destruído e se tornando desconhecido pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que ele começa a praticar feitiçaria, adivinhação, magia. Ele recorre a médiuns, ele recorre aos espíritos. E ele vai provocando a ira do Senhor. Sabe o que Manassés está dizendo para a gente nessa noite? Eu estou tentando controlar a minha vida. Eu estou tentando colocar poderes na minha vida. Eu estou tentando controlar a minha vida a partir de oferendas, a partir de rituais, a partir de demônios. Tem muita gente, meus irmãos, que está vivendo isso hoje, que acha que só por vir numa igreja, só por entrar em um lugar, só por entrar em um edifício, a sua vida já vai ser transformada. Não é a igreja que transforma vidas, é Jesus que transforma vidas. Meus irmãos, Manassés, ele começa a influenciar Judá para fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo. Manassés, ele começa a ser exortado pelos profetas. O profeta Isaías, um dos profetas mais idosos que a Bíblia já contou da história, começa a exortar a vida de Manassés, falando: Manassés, não faça isso. Manassés martiriza a vida de Isaías. A Bíblia diz que há um derramamento de sangue em Judá, porque Manassés não consegue ouvir a palavra do Senhor, a qual o seu pai amava. Todas as vezes, meus irmãos, que nós estamos em pecado, nós não conseguimos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um espelho que nos mostra quem nós somos. Nós temos raiva daqueles que pregam a palavra do Senhor, porque nós sabemos que eles estão falando a verdade. Nós sentimos ira. O nosso coração, ele se bloqueia, o nosso coração, ele se trava. Mas nós precisamos disso. Que nessa noite, se você estiver com o coração endurecido, que o Senhor quebre o seu coração. Que o Espírito Santo, o dunamis, a dinamite, possa destruir as pedras que circulam no seu coração. Possam esmorecer, possam fazer esse coração se tornar um coração de carne, um coração que a palavra do Senhor entre, um coração que a palavra do Senhor transforme, para que a gente não seja que nem Manassés. Mas, meus irmãos, talvez você não esteja entendendo até agora porque eu estou falando de Manassés. Mas, pastor, o tema é em breve. O que tem essa vida? É porque a vida de Manassés, meu irmão, ela não termina desse jeito. A minha intenção aqui, pregando para você, é que você saia daqui crendo no poder do Senhor, crendo no que Ele é capaz de fazer, crendo que Ele é capaz de restaurar vidas, crendo que Ele é capaz de trazer a sua família para esse lugar e fazer algo novo na tua vida, no teu casamento, na tua história. Porque Manassés, meu irmão, teve as consequências que ele mereceu. A Bíblia vai dizer que ele é preso. A Bíblia vai dizer no versículo 11:
Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Meus irmãos, um rei que era cuidado como alguém muito importante, tinha uma coroa na sua cabeça, ele é tratado igual a um lixo. Ele era tratado igual um animal, ele estava parecendo um boi sendo carregado, tendo um gancho no seu nariz, porque a consequência do pecado vem. E o diabo tenta fazer a nossa cabeça, meu irmão, fazendo com que a gente entenda, ou ache que as consequências podem ser controladas pela gente. Mas a gente não consegue controlar. A gente não consegue manipular aquilo que vai acontecer devido a decisões que nós tomamos. A gente não consegue deixar de viver isso, porque são consequências. É causa e efeito. Meu irmão, talvez essas consequências não estão vindo agora para a tua vida, mas uma hora pode chegar. A questão não é se vai vir, a questão é quando vai vir. Por isso, meu irmão, se hoje você está levando uma vida que não condiz com a palavra do Senhor, tome uma decisão nessa noite. Abandone tudo aquilo que te afasta do Senhor. Abandone essa vida impura, abandone essa vida de promiscuidade, abandone essa vida de vícios. Meus irmãos, nós vamos ver aqui agora, a partir da vida de Manassés, que existe esperança para todos nós. Existe esperança para as nossas vidas, porque a terceira parte da vida de Manassés é o arrependimento. A Bíblia vai dizer no versículo 12, em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Ele humilhou-se muito. Manassés possivelmente foi para uma masmorra, foi preso, foi castigado, mas naquele lugar ele encontrou a presença do Senhor, porque ele se humilhou, ele se arrependeu. Meus irmãos, sabe o fruto que você está tentando gerar para a sua família? Esse fruto pode encontrar um dia um coração, e pode germinar, pode nascer, pode frutificar, pode florescer. Manassés, ele se lembrou do tempo que ele vivia com seu pai. Manassés, ele se lembrou do tempo que o seu pai falava da palavra. Ele se lembrou daquilo que ele viveu com seu pai, e eu imagino que dentro daquele lugar, que não tinha saneamento, daquele lugar sujo, que não tinha limpeza, daquele lugar imundo, podre, ele se ajoelha perante o Senhor, ele começa a orar, e ele começa a declarar tudo o que ele fez. Pai, eu cheguei no nível de sacrificar os meus próprios filhos. Pai, eu cheguei no nível de matar os meus próprios filhos. Entreguei para os demônios, Senhor. Pai, me perdoa. Me perdoa. Meu irmão, quanto tempo você não faz uma oração assim? Quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo você não se derrama? Quanto tempo você não tira as suas armaduras para falar com o Senhor? Meus irmãos, o Senhor sabe tudo que nós vivemos. O Senhor sabe as guerras que nós guerreamos. Ele só quer ouvir de nós. Fale com o Senhor. Manassés possivelmente deve ter falado, chorado e se quebrantado. Mas, meu irmão, sempre que um homem, sempre que uma mulher se arrepende, o Senhor encontra lugar naquele coração. Sempre que um homem se arrepende, o Senhor nunca vai deixar de ouvir essa oração, porque uma oração de arrependimento mexe com o coração do Senhor. Uma oração de arrependimento sempre vai ser ouvida pelo Senhor. O nosso Pai, Ele não consegue não reagir quando Ele ouve uma oração de arrependimento, quando Ele ouve um homem, uma mulher chorando e se arrependendo, com toda a sinceridade. Quando Ele vê um homem caindo em si, das besteiras que fez e pedindo perdão e realmente querendo mudar de vida, querendo mudar a direção que ele estava tomando de pecado para se voltar para Jesus. Será que nessa noite
Existem corações arrependidos nesse lugar? Meu irmão, eu sou um coração arrependido. Eu sou um fruto de oração, eu sou um fruto de amor dos meus pais, que não desistiram de mim, que sempre oraram pela minha vida, e um dia eu me arrependi de tudo que eu fiz. Talvez nesse dia seja o dia do teu arrependimento. Porque o Senhor, Ele vai vir, em breve Ele virá, meus irmãos. E nós precisamos tomar um posicionamento. Talvez você já tenha tomado essa decisão, mas alguém que te cerca é alguém que não tomou essa decisão ainda. E nessa noite você pode ser usado pelo Senhor para ser um instrumento dEle no lugar onde você está instalado, no lugar onde o Senhor te colocou. O Senhor, Ele vai se manifestar a partir da tua vida naquele lugar, porque quando você chegar, a presença do Senhor chegará com você naquele lugar. A presença do Senhor instaurará amor naquele lugar. A presença do Senhor instaurará perdão naquele lugar, porque onde um filho do Senhor está, o Senhor também está. Querido, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito Santo, ele quer agir a partir da tua vida. Ele quer te impulsionar. Ele quer te dar poder, Ele quer te dar discernimento, Ele quer te dar direções, para que você seja usado por Ele até que o Senhor venha. Meu irmão, sabe qual é o privilégio que a gente tem aqui na terra? De evangelizar. A gente não vai fazer isso no céu. O Senhor está dando privilégios para a gente aqui na terra, para evangelizarmos, para falarmos dEle, para falarmos do que Ele fez nas nossas vidas, para falar de quem Ele é, dos seus atributos, da sua santidade, do seu amor, da sua magnitude, da sua onipresença, da sua onipotência, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele é, porque no céu nós não teremos essa oportunidade. No céu nós vamos fazer muito o que a gente fez aqui, adorar, porque é um lugar de adoração. Então pratique isso, porque você vai fazer isso lá 24 horas. Adorar, mas evangelizar somente aqui. Aproveite essa oportunidade. Faça parte do que o Senhor está fazendo. Pare de ficar falando, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Comece a trocar o eu por nós, por reino. Pai, o que o Senhor está fazendo? Pai, o que o Senhor quer que eu faça para que o teu reino seja glorificado? Pai, aonde eu me adequo? Pai, onde o Senhor quer me encaixar? Pai, aonde eu posso servir o Senhor? Meus irmãos, vamos parar de ser egoístas. Vamos parar de ser individualistas. Vamos parar de pensar apenas em nós mesmos. Vamos pensar em comunidade. Vamos pensar em pessoas, que nessa noite o Senhor nos dê esse amor que Ele sente por nós. Porque você com certeza conhece um Manassés. Você com certeza já foi um Manassés. Mas pastor, eu não cheguei tão fundo quanto o Manassés chegou. Pode não ter chegado. Mas você é pecador, assim como o Manassés é. E um dia você precisou de um Senhor para te salvar. E um dia você precisou de Jesus para te salvar. E aí, meus irmãos, quando acontece o arrependimento, acontece a restauração. No versículo 13 a gente vai ler: quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. A parte mais milagrosa dessa história é essa. A parte que para de falar um pouco de Manassés e começa a trazer o Senhor como a personagem principal dessa história. Porque a gente não conseguiria amar tanto quanto o Senhor amou. A gente não conseguiria perdoar tanto quanto o Senhor perdoou. E quando Manassés faz aquela oração, o Senhor anula todos os seus pecados, porque não há condenação no nome de Jesus. Manassés se arrepende.
e ele é ouvido. Mas, pastor, como pode um Deus amar tanto assim? Meus irmãos, a história de Manassés do Antigo Testamento é chamada de filho pródigo do Antigo Testamento. É exatamente a mesma história. Sai da casa do seu pai, começa a fazer um monte de besteira, começa a pecar de forma descontrolada, mas depois volta para a casa do Senhor. Talvez a sua história possa ser a história de Manassés hoje, com um final feliz. Talvez nessa noite você possa ser chamado de filho pródigo. Talvez nessa noite você possa ter dentro da tua casa um filho pródigo. E aí, meu irmão, é por isso que Jesus veio. E agora eu gostaria de fazer uma ilustração para vocês, para que a gente entenda de forma muito clara o que Jesus fez por nós. Eu vou pedir os meus ajudantes aqui na frente. Vamos lá, que a gente vai fazer uma ilustração bem rápida, para você entender o amor de Jesus, para você entender o que o Senhor faz por nós, e o que o Senhor fez na cruz para salvar a mim e a minha vida. Eu gostaria que nesse momento você prestasse muita atenção nessa ilustração, porque às vezes a gente não entende a soberania do nosso Deus. Às vezes a gente não entende o quão profundo é tudo que a gente vai ver aqui. Meus irmãos, eu vou deixar vocês escolherem. Quem é o mais pecador dos dois aqui? Vamos fazer uma votação? Um é baterista, quem é o baterista? Então, baterista, senta. Senta, baterista. Esse aqui é Manassés. Esse aqui é o baterista da igreja, o maior pecador da igreja. E ele está sentado, meus irmãos, numa cadeira que é o nome da cadeira, se chama a ira de Deus. Esse cara aqui, ele é tão pecador, que ele não consegue entender contra quem ele está pecando. Esse cara aqui, ele não está pecando contra um pastor. Ele não está pecando contra um líder. Ele não está pecando contra uma igreja. Ele está pecando contra Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus, ele não é terreno. Deus, ele não tem carne. Deus, ele é espírito. É um espírito que vive de eternidade a eternidade. É um espírito que não foi criado, que não foi gerado, que não precisa ser criado, que simplesmente é. E já existe de eternidade a eternidade. Cria todas as coisas a partir da tua voz, a partir do seu poder. E está em todos os lugares. E quando esse rapaz aqui escolhe pecar contra o Senhor, ele está pecando contra esse Deus perfeito. Contra esse Deus santo, todo-poderoso. E quando nós pecamos contra um Deus que é santo, todo-poderoso, assim como é grande o seu amor, o seu juízo é tão grande quanto. E é por isso que ele está sentado na ira de Deus. É por isso que ele está sentado na cadeira onde a ira de Deus está fuzilando ele nesse momento. Por tudo que ele fez no passado, por tudo que ele continua fazendo, por tudo que ele ainda vai fazer. Mas um dia ele chegou na igreja, na primeira igreja batista em Heliópolis, e ele ouviu uma palavra de um Senhor que se fez carne, de um Senhor que se esvaziou, de um Senhor que liberou toda a sua glória para se fazer pecado e morrer no nosso lugar. E um apelo que o pastor Davidson fez, ele levantou a sua mão. E ele fala: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. No momento que ele faz isso, meus irmãos, ele sai desse lugar. E quem senta nesse lugar se chama Jesus de Nazaré. Quando ele senta, quando ele fala, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, Jesus troca de lugar com ele. A ira do Senhor não está mais indo sobre ele, está indo sobre Jesus.
A ira do Senhor não está indo mais sobre a tua vida se nessa noite você declarar que Jesus é o Senhor da tua vida, que Ele é o Salvador da tua vida, porque quando nós confessamos isso, Ele troca de lugar com a gente. E fala muito bem sobre isso, sobre restauração. A gente vai ver, meus irmãos, que Pedro, ele era muito carnal. Pedro talvez fosse o discípulo mais parecido comigo e com você. Quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente não consegue entender, caramba, como é que alguém anda sobre as águas e ao mesmo tempo está cortando a orelha de um soldado? Como é que a gente vê alguém que testifica que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ao mesmo tempo tenta afastar Jesus da cruz e é exortado por ele? Pedro é gente igual a gente. E a Bíblia vai falar que no dia que o Senhor foi capturado, estava sendo levado para a crucificação, Pedro negou quantas vezes? 3 vezes. A Bíblia vai falar que Pedro, ele se distancia de Jesus. A Bíblia vai falar que ele senta na roda dos escarnecedores com pessoas que estavam zombando de Jesus. A Bíblia vai falar que ele senta perto de um braseiro. O que é isso? Onde tem fogo. Estava aquecendo aquele lugar. Pedro senta nesse lugar onde tem fogo, uma roda que estavam zombando de Jesus. Mas, meus irmãos, mais uma história que não acaba aí. O Senhor, quando ressuscita, quando se torna num corpo ressurreto, depois do 3º dia, ele se encontra com os seus discípulos. Os seus discípulos estão pescando naquele mar que eles eram expert, que eles sabiam pescar como ninguém. E eles lançam a rede ao mar e não vem um peixe. Só que ao redor daquela praia está vindo um homem. Está vindo um homem. E eles não conseguem reconhecer, porque está escuro, eles não conseguem reconhecer que é Jesus. E aí Jesus pergunta: filhos, meu irmão, você pode fazer o que for, você pode pecar quantas vezes for, mas o Senhor ainda vai te chamar de filho, filho amado. E o Senhor continua falando: filhos, vocês têm peixe, têm comida? E eles falam: não. Então jogue a rede para o lado direito e vocês encontrarão esses peixes. E a Bíblia vai dizer que eles conseguiram 153 peixes, porque o Senhor colocou aqueles peixes naquela rede. E aí de repente João, o discípulo amado, ele olha e ele reconhece Jesus, ele fala: é o Senhor, a promessa foi cumprida, a revelação foi cumprida, é Ele. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele pula no barco, ele se lança ao mar, e ele vai correndo. Eu imagino que essa corrida demorou muito tempo na sua cabeça, porque talvez nessa noite você esteja com medo do Senhor. Talvez nessa noite você esteja pensando: mas eu fiz tanta bobagem, quando o Senhor me encontrar, Ele vai me humilhar. Ele vai jogar verdades, mentiras no meu coração, vai falar que eu fiz um monte de coisa, que eu menti, que eu me afastei dos meus pais, que eu xinguei, que eu fiz um monte de coisa. Mas quando Pedro ele chega na praia, o Senhor está preparando uma alimentação com peixe, com pão. E naquele lugar tinha o quê? Um braseiro. As 2 vezes que nós encontramos a palavra braseiro no Novo Testamento é quando Pedro nega Jesus e quando Pedro é restaurado pelo Senhor. Sabe o que isso significa, meu irmão? O Senhor estava transformando aquela cena. Pedro não iria mais se lembrar de uma cena porque ele pecou. Pedro não iria mais lembrar daquela cena como uma forma de se afastar do Senhor. Pedro iria lembrar daquela cena onde a graça superabundou. Ele iria lembrar daquela cena porque houve amor. Meu irmão, na geografia onde você negou o Senhor,
O Senhor vai te usar para confessar o nome dEle. Na geografia que você se afastou do Senhor, Ele vai te usar para se reconectar com Ele e fazer novos filhos dEle. Que nessa noite o Senhor use a sua vida, que o Senhor use a sua história, que Ele reconstrua a cena da tua vida para que você possa viver milagres na presença do Senhor. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você imaginasse o Senhor vindo e te encontrando. Eu acho que essa cena vai ser a cena mais marcante da nossa vida. Na verdade, não acho, eu tenho certeza. Vai ser aquela cena que a gente encontra o nosso Pai. Eu não sei se você já viu vídeos de crianças recém-nascidas encontrando os seus pais. E elas começam a se mexer, elas começam a fazer bagunça, porque elas estão felizes, porque elas encontraram o seu pai. Meu irmão, nessa noite o Senhor quer te encontrar. Nessa noite o Senhor quer usar a tua vida para que quando Ele chegue, muitas pessoas ao seu redor sejam levadas por Ele, assim como você será levado. Meu irmão, se essa mensagem tocou no seu coração, eu não queria que você ficasse de pé para agradar um pregador. Eu queria que você se levantasse porque você realmente sente o amor do Senhor na tua vida. E nessa noite, ou você vai se arrepender dos seus pecados, ou você vai assumir um compromisso com o Senhor dizendo: Pai, usa a minha vida. Permita que eu seja usado por Ti. Que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Meu irmão, eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos visitado nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque a presença do Senhor é real nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo o Senhor, mesmo a gente se afastando do Senhor, mesmo a gente escolhendo caminhos diferentes daqueles que levam à salvação, o Senhor insiste em nos amar. O Senhor insiste em nos aceitar novamente. O Senhor insiste em nos perdoar. Pai, que nessa noite nós saiamos daqui com a certeza que somos amados de Ti. Com a certeza que o Senhor pode nos usar, pode restaurar a nossa casa, pode restaurar a nossa sorte, pode restaurar, Senhor, as nossas enfermidades, Jesus, curar as enfermidades, pode restaurar o nosso casamento, a nossa família. Que nessa noite, Senhor, a gente tenha um encontro contigo. Pai, nunca nos deixe só. Que nós sejamos que nem Manassés, que se arrependem e encontram um caminho de volta a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por se colocar no nosso lugar. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Pai, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor, os pastores da Tua igreja. Abençoe, Senhor, os meus irmãos. Que eles continuem sendo uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja, Senhor, que cumpre a grande comissão. Pai, que Heliópolis encontre cada vez mais a Tua presença nesse lugar. Que o Senhor, Pai, possa usar cada um de nós, para que as pessoas que nos cercam, Senhor, tenham um encontro contigo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Som. Nós estamos caminhando para o encerramento do culto, mas eu não queria sair daqui hoje sem fortalecer um pouco da pergunta que já foi feita aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite e você sabe que precisa tomar uma decisão. E decisões, quando a gente toma em secreto, é muito fácil a gente falhar com as escolhas que a gente fez, porque a gente não tem ninguém para nos ajudar na caminhada. Mas quando a gente toma uma decisão pública, a gente assume um compromisso diante de outras pessoas, a gente passa a ter uma família e parceiros para nos ajudar na caminhada. Eu queria, antes da gente encerrar, orar pela sua vida. Você que de repente quer tomar uma decisão hoje, uma decisão por Cristo, uma decisão de retornar aos caminhos do Senhor.
Foi pregado aqui hoje pra gente a história de Manassés, e você leu nas páginas da Bíblia que é possível você se arrepender. É possível você orar e dizer: Senhor, toma o meu coração. Eu quero ser novamente acolhido pelo Teu Espírito. E eu quero fazer essa pergunta, antes da gente sair. Existe alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Cristo? Ou alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Essa é a noite que o Senhor marcou na tua história. Existe alguém? Basta você levantar uma de suas mãos, eu vou orar pela sua vida. A igreja está orando, intercedendo, estão com os olhos fechados, mas eu preciso identificar você, orar por você. Existe alguém nessa noite? Pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo, eu nunca fiz essa oração. Pastor, eu estava meio, me sentindo enfraquecido, estava meio afastado, mas hoje eu quero retornar para o Senhor. Tem alguém nessa condição hoje? Deus te abençoe. Existe mais alguém? Deus te abençoe. Aleluia. Tem mais alguém, irmão? Levanta a sua mão. É um gesto simples. Com esse gesto você está dizendo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero ser tocado. Deus te abençoe. Aleluia. O Espírito Santo está visitando corações. Esteja intercedendo nessa hora, igreja. Existe uma batalha espiritual acontecendo, e cada um de nós somos guerreiros do Senhor nessa hora. Ore, busque ao Senhor nessa hora. Fale: Senhor, toca corações, promova algo. A mesma decisão que eu e você já tomamos, talvez já tenha tomado há muito tempo, mas você se lembra muito bem os efeitos que isso teve na sua vida. Então interceda. Existe mais alguém? Nós vamos orar nessa hora. Existe mais alguém? Eu queria pedir mais um gesto de coragem de vocês que levantaram a mão. Queria pedir a vocês que viessem aqui para a gente orar junto. E queria pedir aos conselheiros que estivessem me ajudando: vem para cá vocês também. Vamos orar juntos aqui nessa hora. Eu queria pedir aos conselheiros que não os deixassem sozinhos aqui. Esse é um momento muito importante na história. Pode vir, vem para cá. Se você está aí no seu lugar e fala: olha, pastor, eu estou travando uma luta aqui, eu queria estar aí, tem alguma coisa me segurando. Não permita que isso aconteça. Aí no seu lugar agora, pede a ajuda do Espírito Santo, ou pede até o auxílio de alguém que está do teu lado e fala: cara, vamos lá comigo, por favor, eu quero ir lá na frente. Eu estou sentindo que esse é o dia que o Senhor me chamou. Eu estou sentindo que esse é o dia que o Senhor marcou na agenda dele, para que eu fosse abençoado. Você quer fazer essa oração? Sai do seu lugar, vem para cá. Isso, pode vir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir que os conselheiros estejam atentos. Isso. Tem mais alguém? Esse é o dia, essa é a hora, esse é o lugar. O Senhor marcou na agenda dele. O teu nome estava escrito lá. Talvez você ache que você não tem valor algum, mas Deus marcou esse dia. Deus escolheu esse momento para falar ao teu coração, e Ele falou. E tudo que Ele está te pedindo agora é um ato de fé, um passo de coragem, uma decisão. Existe mais alguém? Nós vamos orar. Estenda suas mãos aqui em direção a essas pessoas. Pai, muito obrigado, Senhor. Cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor, diante do teu altar, estão, ó Pai, nesse momento, colocando seus corações diante de Ti. Senhor, eu sei, Pai, que Tu estás aqui, eu sei que o Senhor está falando aos corações deles. Mas eu te peço, meu Pai, que nessa hora, eles possam, ó Pai, não apenas ouvir a Tua voz, mas sentir o Teu toque, sentirem-se abraçados e acolhidos por Ti. Pai, em nome de Jesus, os fortalece na caminhada. Aonde eles estiverem, o que eles estiverem fazendo, que o Senhor esteja com eles, os protegendo, os livrando, os guardando de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem tentado roubar a alegria deles, que tudo aquilo que tem sido colocado pelo inimigo na vida deles, ó Pai, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre essas vidas, hoje e todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço nessa pessoa. Aqui ao lado nós temos uma sala aqui para que a gente possa orar junto. Eu queria convidar a galera que veio aqui à frente, os conselheiros, que pudessem caminhar com essa galera aqui para o lado, para a gente poder entender mais como a gente pode abençoar a vida de vocês. Eu queria pedir à igreja para sentar só um segundinho. Eu prometo que vai ser bem rapidinho, mas esse é o último domingo do mês da juventude.
Quarta-feira ainda tem culto, né? E todos estão convidados, então... Cadê? Ó, só a Giovana fez quarta-feira tem culto. E na sexta-feira a gente ainda tem o viradão. Eu queria convidar todo mundo a participar do viradão e convidar você a convidar pessoas. Pastor, eu não consigo passar a noite toda. Você tentou? Se você vier para cá, bater ali, depois do primeiro momento, vai ter louvor, palavra e tal. Depois do primeiro momento, você que é mais, né, já de idade, tá? Os jovens eu não vou abrir essa concessão não. Mas você tem ali um pouco mais de idade, sei lá, o Wellington e Vivi. Eu tô velho, pastor, para essas coisas. Só para isso que tá velho, né? Aí chega, tô velho. Deu ali depois do primeiro momento, quero ir embora. Tudo bem, eu vou entender, você tentou. Agora eu queria desafiar você a tentar. Quem sabe você vai conseguir passar aqui a madrugada toda com a gente. E a gente vai estar aqui buscando a presença do Senhor. A gente vai estar reunido em oração. A gente vai estar aqui adorando o Senhor com os louvores. A gente vai estar aqui recebendo uma palavra. Nós vamos ter a presença da pastora Ana Paula e do pastor Jader. Bênção de Deus, os dois. Pastora Ana Paula, lá da igreja Maranata. O pastor Jader, assembleano, né? Para trazer aí para a gente também um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dele. Então, venha estar conosco. Venha participar desse momento. Vai ser um momento especial na vida da nossa igreja. Vai ser um momento muito importante que você participe. Então tente, né? Tente. Quem sabe você consegue passar a noite toda aí, vai tomar gosto pela coisa e vai fazer isso mais vezes. Tenta, tá bom? Fica o desafio para cada um dos irmãos. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar aqui. Eu queria nesse momento fazer os agradecimentos em relação ao mês da juventude. Foi muita coisa que aconteceu esse mês e a gente tem que agradecer muita gente. A gente, óbvio, tem que começar pelo pastor Davidson, né? Agradecendo por ele permitir que a gente faça tudo isso. Pastor, que Deus abençoe sua vida, que você continue ouvindo a voz do Senhor para que nos conduza aí nos caminhos dele. Quero agradecer a toda a liderança da igreja, todos, né? Que nos abençoaram, aqueles que nos apoiaram, de forma direta ou de forma indireta, tá? Quero agradecer a cada membro dessa igreja, cada pessoa que tem frequentado a igreja. Pastor, ainda nem sou membro, mas você está vindo aqui, cara, e você já é parte da família. Quero agradecer vocês por todo o apoio. Hoje acho que a chuva espantou um pouco das pessoas, né? Estou vendo aí alguns espaços vazios, acredito que possa ter sido a chuva, mas a gente teve uma presença muito boa de muitas pessoas aqui ao longo do mês da juventude. Eu quero contar com a ajuda dos irmãos. Continuem fazendo isso. Não é só um mês que Deus se manifesta. Deus se manifesta a nós todos os cultos. E Deus vai continuar fazendo isso. Domingo que vem não é mais mês da juventude, mas nós estamos aí celebrando, né, aquele que vive e reina. Vai ter domingo que vem tem batismo, inclusive. Convide pessoas a estar aqui conosco. Convide pessoas para estarem ouvindo uma palavra, sendo abençoadas como você tem sido. Quero agradecer também a todos aqueles que trabalharam de alguma maneira no mês da juventude. Eu não vou cometer o erro. Agora já tem mais de 12 anos de vida pastoral. Eu não vou cometer o erro de começar a falar nomes que toda vez eu cometo e acabo sendo injusto com alguns. Não vou falar. Mas você que abençoou a gente com o trabalho, sabe que o Senhor anotou seu nome. Sabe que você foi visto não apenas por nós, mas por Deus. O seu trabalho foi muito importante. Cada detalhe. Talvez você tenha nos ajudado com uma coisa que pareça simples aos seus olhos, mas foi bênção demais ter tudo isso aqui montado, tudo isso aqui pronto. Quero agradecer a galera da liderança da juventude, que esteve ali comigo já há muito tempo ali atrás, a gente planejando e fazendo tudo. A doutora Carla falou hoje pela manhã, aqui mais cedo, ela falou assim, eu estava aguardando o tema, né, e ninguém falava do tema. E a gente fez aquele mistério como um trailer, e quando as pessoas perguntavam, a gente falava, em breve, em breve. E o pessoal ficava assim, tá bom, solta o tema, gente, em breve, em breve. E o pessoal não sabia que a gente estava respondendo, então foi bem legal. Mas que você possa orar por essa liderança da juventude. Tem sido jovens que têm se dedicado, se esforçado. Queria agradecer a todos os trabalhadores, a galera que trabalha nos ministérios aí, que nos ajudou aqui, a galera que se uniu para que tudo isso acontecesse. Pessoal que me aguenta, pessoal que não me aguenta também, porque eu sou... eu cobro um pouco muito nos detalhes. E aí tem gente que não me aguenta muito não. Você que me aguenta e você que não me aguenta, obrigado a você, né? Continue fazendo para o Senhor, continue produzindo. Deus é bom, Deus se manifestou mais uma vez em nosso meio. Obrigado, irmãos, por todos vocês que convidaram pessoas para estar aqui com a gente, tá? Você foi um agente do reino.
aqui desde o primeiro dia do mês da juventude, lá atrás, quando a gente trouxe o pastor Marcos Batista, depois veio a conferência e vieram os outros domingos, as quartas-feiras, em todos os cultos nós fomos abençoados. Muitas pessoas entregaram a vida para Cristo. Muitas pessoas se reconciliaram com o Senhor, muitas. E a gente agora está naquele trabalho, na tentativa de cuidado dessas pessoas, né, de acolhimento. E eu peço aos irmãos que estejam atentos, especialmente você que é mais experiente, né, nos ajude. Às vezes, a gente tende a cobrar muito dos jovens, dos mais novos. E não é que não tem que cobrar não, irmão, tem que cobrar, tá? Mas eu queria que a gente assumisse essa missão. A gente que é mais coroa, que os cabelos brancos estão aparecendo, que a gente assumisse a responsabilidade de ensinar algo bom para eles. Não apenas dizer faça, mas dizer, vem cá, faz comigo. E isso faz toda a diferença. Então que a gente possa, como igreja, passar o bastão para essa próxima geração, porque a galera é muito boa. Irmãos, não é porque é a galera que eu pastoreio, não. É uma galera que é muito boa mesmo. É uma galera que é boa de Bíblia, é uma galera que vem na escola bíblica dominical, é uma galera que produz muito. A gente olha aí hoje e tá lá, ó, se você só ali em cima, se você olhar, deve ter papo ali de umas 7 ou 8 cabeças trabalhando só ali em cima. Galera, tudo jovem ali, galera nas câmeras. Se você olhar pro louvor, você vai ver isso. Menos aqui não, que essa aqui é da minha idade, não vale não. Essa daqui não, mas os outros você vai olhar ali, você vai ver muitos jovens ali abençoados. Você vai ver a galera lá fora, você vai ver a galera produzindo. Então, irmãos, vamos investir nessa galera, porque essa galera é boa. E tem muito mais pessoas para a gente alcançar. Vocês viram aqui tudo que a gente viveu com a dança, tudo que a gente viveu aqui com a galera trazendo as mensagens, a galera que dirigiu os cultos. A galera tá boa, irmão. A gente foi privilegiado por Deus. Vamos cuidar desse pessoal, vamos levar eles, vamos impulsioná-los, tá? Para que eles possam cada vez mais fazer o que nós estamos falando. Já que Jesus vem em breve e Pedro falou lá para a gente apressar a volta de Jesus, vamos que vamos nessa, vamos pregar o evangelho, vamos com tudo, vamos amar pessoas e Deus vai fazer coisas grandiosas. Agradecimentos feitos, né? Me perdoem a todos. A gente queria ter feito uma lembrancinha para entregar para todo mundo que trabalhou no mês da juventude. Mas, por motivos, né, óbvios, não deu. E eu espero que os irmãos entendam, né, mas saibam que os irmãos vão receber algo do Senhor, eu tenho certeza disso. Deus, Ele está atento a tudo, Ele está atento à tua dor, Ele está atento às tuas necessidades. E Ele vai recompensar você na medida da bondade dEle, tá? É na medida da bondade de Deus que Ele nos abençoa. É isso que a Bíblia diz. Fica de pé mais uma vez. Agora eu vou estar impetrando a bênção apostólica para a gente se despedir desse culto. Queria agradecer o pastor Thales mais uma vez. Manda um abraço para aquela galera bonita. Irmãos, ele falou aqui, né, que a gente inspirou a vida dele, que abençoou. Mas, cara, a galera dele é muito top. É muito top. Eu amo estar com a galera dele. A gente fez 2 acampamentos juntos. Foi bênção de Deus, né? E espero que essa parceria dure muito e muito tempo aí, porque tem sido muito bom caminhar junto com essa galera. Pastor Thales, tu é brabo mesmo. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade. Leva-nos em segurança aos nossos lares e abençoa a nossa vida. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Procura uma pessoa que você não falou, que você não conhece, dá um abraço. Irmão, sábado, dia 31, temos a posse da pastora Tânia, tá? Todos estão convocados. Sábado, dia 31, 19h30, 18h30, a posse da pastora Tânia. Deus abençoe em nome de Jesus. Para expressar o meu amor, procuro maneiras para agradecer o teu favor.
Senhor. Procura um instante para